Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago, professor novo do EF. A gente não teve tempo de se conhecer ainda, mas eu sou o novo professor da disciplina de conversão de energia 1. Tomei o lugar do Zé. Vou ver se eu vou dar a conversão de energia 2 também no próximo semestre, mas ainda não posso afirmar. Qual que é a ideia dessa nossa primeira aula nessa semana aí? É fazer a revisão, certo? Falar do que foi feito até agora e ou pelo menos dos conceitos que vocês deveriam ter ou que devem ter. E se faltar alguma coisa, não se preocupe. Conforme eu for dar o resto da matéria, eu volto, explico de novo, reviso quantas vezes a gente precisar para ficar claro, beleza? Então, eu tô baseando no que o Zé tinha me passado e no que eu daria nessa disciplina se eu fosse dar desde o começo, certo? Então, vai ter coisa aqui que talvez vocês não tenham visto exatamente, mas eu acho que é tranquilo de relacionar e qualquer coisa a gente tem nossa aula de dúvida. Aliás, falando disso, além dessa videoaula e do material que eu vou colocar, que vai ter o exercício também que vocês têm que me entregar, eu vou fazer sempre uma aula de plantão, que também vai ser uma aula onde eu posso fazer uma revisão de alguma coisa que vocês acham que não está tão bem explicado. E ela vai ser no nosso horário de aula normal. Então, sempre vou esperar uns 10, 15 minutos para ver se vai chegar mais gente ou não. Eu já mandei o link, eu acho, no e-mail de vocês. E aí eu vou começar essa aula. Então, eu tô fazendo esse material agora. Vocês vão ter a aula comigo na sexta, certo? No horário normal. E aí o exercício que eu vou propor nessa aula aqui fica para entregar na outra sexta. A gente vai fazer sempre assim. O exercício que eu propor na videoaula, vocês podem entregar sem ser na aula síncrona da própria semana, na outra. Beleza? Então vamos começar aqui. Quando a gente fala de conversão de energia, esse ciclo aqui é o mais importante, porque ele resume tudo. Tem um acento mais aqui. Vamos começar aqui pela corrente. Se eu tenho uma corrente e nessa corrente ela está passando por um certo número de espiras, eu acabo gerando uma força magnetomotriz, ou seja, eu gero um campo magnético, certo? Se eu tenho essa força magnetomotriz passando por uma relutância, ou seja, está passando por um circuito magnético, eu tenho um fluxo magnético, da mesma forma que eu teria corrente. O fluxo vai passar por esse circuito. Se eu tenho esse circuito variando no tempo, o que isso acontece? Se eu tenho um fluxo variando no tempo, eu gero tensão, ou seja, força eletromotriz. E aí aqui eu fecho o ciclo, porque se eu tenho uma força eletromotriz passando por uma resistência, ou uma impedância que seja, eu vou ter uma corrente. Beleza? Então isso aqui é meio que o nosso ciclo. E agora vamos então começar a falar de pontos mais específicos. Então, primeiro, fluxo e força de Lorentz. Embora aqui a gente não vá usar tanto a parte de Lorentz, a parte do fluxo é bastante importante já nessa revisão. Então, o fluxo magnético é basicamente a minha densidade de campo magnético, né? Todo mundo lembra que é o B, vezes a área, certo? Ou se você quiser pensar que a densidade é sempre fluxo por área, ou qualquer coisa por área, seria o A passar dividindo aqui. Então é por isso que esse cara fica com essa forma. E a unidade dele é em Weber. Weber, sei lá como é que se fala isso. Beleza. Força de Lorentz. A força de Lorentz é basicamente aquela nossa amiguinha da mão direita, lembra? Todo mundo? F, BV ou FPI, depende de como é que você aprendeu. Então, é basicamente isso daí. Ou, se você olhar o enunciado, se uma carga Q que se desloca com uma certa velocidade em uma região onde existe um campo B, vai atuar sobre ela uma força F. Ou seja, se eu tenho uma carguinha passando por um lugar onde tem um fluxo magnético, dependendo de se eu tiver com o fluxo entrando ou saindo, essa carguinha vai tender a se deslocar para cima ou para baixo, beleza? E aqui está escrito em função do I, que eu acho que talvez seja o mais comum de vocês verem. Bem, quais são as fontes de campo magnético que a gente tem? A gente pode ter corrente passando no indutor, ou seja, e aqui também regra da mão direita, né? Todo mundo lembra.
Se eu tenho uma corrente aqui, eu tenho um fluxo causado no condutor assim. Eu posso ter uma corrente numa espira, e aqui nesse caso é a mesma coisa. Se eu tenho uma corrente que está entrando aqui, eu vou ter um fluxo seguindo a mão direita em todo o entorno, gerando esse formato aqui de campo magnético. E eu posso ter corrente também em solenoide, ou num indutor, vamos dizer assim, né? Então, se eu tenho a corrente e ela está num sentido, eu sei que ela vai gerar meu campo magnético, também de acordo com a regra da mão direita. E a gente tem outros exemplos, por exemplo, eu posso ter um ímã magnético, que é um material que já tem a magnetização, eu não preciso da corrente, ela já vai sempre gerar um campo magnético fixo. E um grande exemplo que a gente tem é a Terra. A Terra tem campo magnético, certo? Então, isso aqui são as nossas fontes. E como que funciona esse campo magnético nos materiais? Ele funciona baseado nos dipolos. E o que são os dipolos? Se você pensar no material, ele tem vários pedacinhos, vamos dizer assim, com cargas positivas e negativas, só que eles são todos bagunçados, você tem em todos os sentidos. Quando você aplica um fluxo magnético nesse material, óbvio que vai depender do material, né? Eu vou falar disso mais pra frente. Mas se você aplicar num ferro magnético, material, o que você vai ver é que você vai começar a ter um alinhamento desses dipolos, ok? É isso que acontece. Às vezes vocês vão ver que vai ter uns cortes igual esse aqui, porque eu tenho 2 cachorrinhos em casa, de vez em quando eles vão querer participar. Aí agora tive que dar uma parada aqui rapidinho. Mas retomando. Então, se eu tenho o dipolo campo magnético, ele vai se alinhar. E dependendo de onde eu colocar nesse campo, ele vai se alinhar de acordo com ele. Então, por exemplo, aqui nesse ímã, se eu colocar ele aqui, vai alinhar nessa direção. Se eu colocar pra cá, vai alinhar nessa. Beleza? Tão simples quanto. Aí aqui a gente tem os tipos de material. Okay? E como é que eles se relacionam. Então, a gente tem os diamagnéticos, que eles vão sempre se opor ao meu campo. E aí eu tenho os dois que os dipolos vão estar sempre juntos com esse meu campo externo. Eu tenho os paramagnéticos, que assim que eu tiro o campo, ele vai sumir esse negócio, ou seja, vai voltar tudo ao normal. São materiais que a gente não pode magnetizar. Porque, por exemplo, se você pensar, num caso, tem várias experiências às vezes que mostram isso, às vezes até em ensino médio, que você consegue passar um ímã num cano, e aí ele vai mais devagar dependendo do material do cano. Porque o cano pode reagir ou não a esse campo. No caso do paramagnético, esse cano não reagiria, por exemplo, um cano de alumínio. Agora, num cano de cobre, você ia ter o cobre reagindo com esse ímã, e aí ele ia cair mais devagar. Beleza? E aí, então, no caso dos ferromagnéticos, que é o que a gente vai estudar mais, esse campo de magnetização vai se manter conforme eu removo o campo. Como assim? Significa que parte desses dipolos vão continuar mesmo sem essa magnetização. E além disso, isso aqui facilita muito para mim, geralmente, a poder usar eles como material para o meu circuito. Por quê? Porque diferente desses paramagnéticos, que a permeabilidade dele é perto de 1, permeabilidade é esse mizinho aqui, né, que vai multiplicar a minha intensidade de campo, ou seja, quanto maior esse valor aqui, melhor, mais campo eu vou ter. No caso dos ferromagnéticos, esse valor é muito maior do que 1. Muito maior. Entendeu? Então, por isso que a gente usa eles também. E aí, no caso do diamagnético, embora a gente não vá usar, é menor do que 1 a permeabilidade. Bem, dito isso, vamos começar então com algumas fórmulas aqui. Então, a gente tem a da densidade, né, que se relaciona com a intensidade do fluxo magnético pela permeabilidade. A gente tem que a intensidade também se relaciona com o número de espiras e a intensidade da corrente sobre o L, que é o comprimento do meu circuito. O que a gente vê daqui? Que a densidade de campo magnético depende do meio, porque esse μ vai mudar. Agora o H não. Tanto faz o material que eu tiver. Vai me importar o número de espira, a de corrente e o tamanho desse circuito, ou seja, a relutância que tem ali nele. Certo? E aí, se a gente estivesse no espaço livre, como que ficaria esse cara? Ia ser μ0, que é a nossa permeabilidade magnética no espaço livre. Que é o μ0, vamos chamar ele sempre de μ0.
que tem esse valor fixo aqui, de 4π 10 a sétima. E a gente costuma falar muito de permeabilidade relativa, que eu tinha mostrado aqui, né? O que é ela? Ela é a permeabilidade do meio em relação à permeabilidade no vácuo. Então, quanto maior, mais permeável ele é em relação ao fluxo. E aí aqui, como eu tinha falado, nos materiais que a gente usa em máquinas elétricas, geralmente esse valor está entre 2.000 e 6.000. Então é um valor muito mais alto do que 1. Aqui tem só uma tabelinha fazendo a comparação entre circuitos elétrico e magnético. Então, densidade de fluxo para densidade de corrente, fluxo como se fosse corrente, e por aí vai. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem vir aqui dar uma olhada nisso também. E aqui tem algumas relações das nossas fórmulas. Então, beleza. Dito isso, a gente tem, por exemplo, esse circuito aqui magnético, certo? Ele vai ter aqui a minha espira, eu vou ter a corrente passando, né? Se eu aplicar a Layer Circuit Tal de Ampere, eu chego naquela formulazinha que eu tinha mostrado. E se eu usar a permeabilidade, eu chego na densidade de campo elétrico, desculpa. Quando eu aumento essa corrente, né, meio óbvio aqui, eu aumento a intensidade do H, certo? Mas e a densidade? Como que isso funciona? Bem, se a gente olhar aqui, se eu aumento o H, o B vai aumentar, certo? Mas não é exatamente assim. Por quê? Porque geralmente esse mizinho aqui varia nos materiais. Por quê? Porque lembra que tem aqueles dipolos? O que acontece é que tem um limite para eles. Se eu tenho vários dipolos e eles já estão alinhados, eu não vou conseguir fazer passar mais fluxo. Já chegou no máximo que ele tem. Então, conforme mais dipolos vão se alinhando, meu B vai crescer muito menos em relação ao H, porque esse Mi vai começar a diminuir. Entenderam? É basicamente isso aqui, que a gente chama de curva de magnetização, que tem a saturação. Então, por exemplo, nessa parte linear aqui, eu posso dizer que ela tem um Mi fixo, a permeabilidade relativa. Só que depois esse Mi começa a variar o valor. Ok? E aí aqui tem, por exemplo, para alguns materiais comuns aqui. E aí aqui é aquela saturação que eu comentei. Então aqui eu tenho, por exemplo, sem campo, várias orientações. Eu ponho um pouco de campo, começa a orientar mais. Eu coloco muito campo, eles estão quase orientados totalmente. Quando eu chego na saturação, eu tenho tanta intensidade de campo. Que eu não vou mexer mais na densidade. Porque não vai conseguir aumentar muito o fluxo. Entendeu? Então a gente, para trabalhar nessa área aqui, a gente tem que sempre levar em conta essa nossa curva de magnetização. Além disso, o fato dessa curva acontecer nos leva a outro fator, que é a chamada histerese. O que acontece? Vamos partir do princípio que a gente tem um material que nunca foi magnetizado. Então ele vai partir aqui do zero. Então eu tenho o H, e aqui está como M, mas pode fingir que é o B que a gente usa, ok? Então se eu começar a aumentar a corrente, ou aumento a intensidade do campo magnético, eu vou vir com esse cara para cá. Até o ponto que eu vou chegar na magnetização, na saturação. Vou estar com todos os dipolos alinhados. Quando eu começo a diminuir a minha corrente, ele não volta para o mesmo lugar de onde ele partiu, ele não volta para o zero. Ele vai voltar com mais calma. Ele vai ter uma magnetização remanente, ou uma densidade de fluxo remanescente, aqui, quando a minha intensidade de campo é zero. Por quê? Porque lembra que eu falei que era um material ferromagnético? Eu alinhei os dipolos dele. Só que aí eu tirei o campo, eles vão voltando, mas eles não voltam totalmente. Você realmente mexe com a orientação dos dipolos quando você aplica um fluxo. Se você continuar diminuindo a corrente e colocar o campo já no outro sentido, você vai chegar no ponto onde você vai conseguir zerar a magnetização, ou seja, vai voltar para aquele estado. Não exatamente para aquele estado, né, mas para um estado com densidade de fluxo nula, não vai ter fluxo magnético. E se você continuar aumentando, diminuindo no caso, né, a corrente, aumentando para o outro sentido, você vai fazer é que você vai chegar numa saturação para o outro lado. E você fica nesse ciclo, que é o ciclo de histerese. Entenderam? Então, basicamente, por causa dos dipolos, eu nunca vou ter só uma linha me falando como o material se comporta. A gente vai ter isso aqui. Só que, professor, você mostrou aquela curva lá, por que você usa ela? Essa daqui. Porque quando a gente está falando de materiais desse tipo, a gente está falando de corrente alternada, geralmente, certo? Porque a gente vai querer induzir e tudo mais. Como a corrente alternada vai ficar indo e voltando aqui, a gente pode considerar
uma curva só. Mas essa curva aqui, ela já está levando em conta que, na verdade, isso está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, ok? Então, beleza, vamos continuar. Bem, então agora vamos falar do circuito em si. De novo, aquele nosso circuito. Se eu aplicasse a lei circuital de Ampère, eu ia obter o H. Sempre importante lembrar dessa fórmula aqui e da densidade também com a permeabilidade com o fluxo. A quantidade que eu tenho aqui de gerar o campo magnético é a nossa força magnetomotriz, como eu falei lá no começo, a FMM lá na primeira figura. E ela se relaciona dessa forma aqui. A força é igual a NI, só depende da corrente e do seu indutor. E você também consegue chegar nessas outras. Então essa e essa daqui também, que é a nossa base do fluxo lá que eu tinha discutido no começo. E você consegue descrever o fluxo em função da quantidade de espira, da corrente, do comprimento do circuito magnético, da permeabilidade e da área. Isso aqui vai ficar tudo mais claro conforme a gente for fazer exercício e mostrar exemplo, beleza? E aí, lembrando, por exemplo, que em circuitos elétricos você tem a resistência, você pode escrever ela desse jeito, a gente pode também escrever a relutância magnética, que seria equivalente. E ela é L, Mi, A. Você troca a condutividade pela permeabilidade. E uma última fórmula que você poderia escrever é o fluxo é igual a NI por R. Ou seja, se isso aqui fosse a corrente, isso aqui fosse a tensão, que é NI, né? Você teria a resistência aqui, que na verdade é a relutância. Beleza? É essa a equivalência entre circuito magnético e elétrico. Bem, nem sempre esses circuitos vão estar inteiros, vamos dizer assim. Eu vou ter só o meu núcleo. Em alguns momentos, eu posso ter uma aberturazinha aqui, dependendo da função que eu vou utilizar. Como que a gente trata nesse caso? Bem, o fluxo magnético aqui... Opa, ficou faltando uma letrinha. O fluxo magnético aqui é o mesmo. Ou seja, você vai ter sempre a mesma densidade de fluxo, porque lembra lá que eu falei, né, no começo. E você vai ter sempre, então, o mesmo fluxo. Dado que tem a mesma área aqui, né? Que nesse caso a gente não está considerando que tem o espraiamento, que eu vou falar depois. Mas se eu tiver a mesma área no núcleo e aqui, eu vou ter o mesmo fluxo, mesma área, mesmo B. Seja no ar, seja no núcleo. Agora, a intensidade do campo magnético é diferente, porque ele muda com o meio. Ou seja, eu vou ter uma diferente para o núcleo, que vai levar em conta a permeabilidade do núcleo, e uma para o ar, que vai levar em conta só a minha permeabilidade lá básica, o Mi0. Como que a gente pode trabalhar com esse tipo de circuito? Bem, vamos de novo aplicar aqui a nossa lei de Ampère, né, ao longo do circuito. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ter a parte do núcleo, né, que a gente pode escrever aqui como o HL, certo? E a parte do ar, que tem esse comprimento G, que geralmente eles chamam de G por causa de gap. Então, entre ferro costuma ser G. E a gente tem aqui o G, que está no lugar do L, e o H do ar. E isso igual ao NI. E aí, como eu sei essa relação aqui, eu posso substituir esses H's pelo B dividido pelo Mi, né, para cada um dos dois casos. O B é o mesmo. Eu sei essas especificações aqui. Se eu tiver a corrente, o número de espira e eu souber qual o material que é, eu consigo resolver. Eu já tenho tudo aqui. Uma outra opção, você pode substituir, por exemplo, o B pelo fluxo pela área, se você só tiver o fluxo. Depende do que você vai ter no exercício para resolver. E por último, se você quiser deixar só em função aqui do fluxo das relutâncias, você pode passar esse L e esse G aqui para baixo e substituir pela relutância. Então, relutância do núcleo, relutância do gap. Beleza? O que isso daqui lembra? É como se fosse você somar aqui duas resistências, né, num circuito, e aqui você teria a tensão, aqui você teria a corrente. Então é basicamente isso. Você saber que você vai ter uma relutância relacionada a esse cara aqui, uma relutância relacionada só ao gap, você consegue resolver. Vamos fazer um exercício para fixar isso. Então, ó, vamos fazer esse primeiro exercício aqui. Então, ó, para esse carinha aqui, eu sei que eu tenho 500 de número de espira, ou seja, N igual a 500. O comprimento médio do núcleo é 360 milímetros.
Esse aqui é o comprimento médio. Isso é importante porque em alguns exercícios vocês vão ter as medidas, por exemplo, da área ou da profundidade. Vocês vão ter que saber qual é o volume ali daquele núcleo, porque vocês têm que separar em área, que é a seção onde o fluxo vai estar passando, certo? E vocês vão ter que dividir no percurso médio. E aí, geralmente, o que a gente faz é considerar que esse percurso médio está no meio do núcleo, ok? Então, por exemplo, se eu soubesse que essa área daqui até aqui tem 20, e aí daqui para cá tem 5 e daqui para cá tem 5, eu teria que dividir esse 5 no meio e esse 5 no meio. Então eu ia ficar com 2,5, 20, 2,5, entenderam? Então ficaria 25, mesmo eu tendo 30 daqui para cá. É basicamente isso. Vamos continuar aqui. Bem, eu sei que o comprimento do entreferro é de 1,5 milímetro, certo? Comprimento aqui. Eu sei que para o meu relé atuar, eu preciso de uma densidade de campo de 0,8, ou seja, ele já me deu B. E eu sei o material do núcleo, que é aço fundido. Tá aqui. Okay? Na nossa curvinha. E as dimensões da área transversal do núcleo é 2/3, ou seja, aquela área que eu falei para vocês que vocês têm que saber, ele está te dando aqui. É 2/3. E aí, como ele não fala nada, você pode considerar isso para o núcleo inteiro. Beleza? Lembrando que o cast steel aqui que é o aço fundido, tá? Caso alguém esteja com dúvida. Beleza. Então vamos lá, começando. Qual que é o A? Qual que é a corrente necessária para esse meu relé atuar? Bem, para atuar ele precisa de 0,8 Tesla, né? Então, vamos ver. Se eu preciso de 0,8 Tesla, se eu vier aqui na curva do meu material, tem que lembrar disso, porque agora eu não sei o Mi, porque pode estar um pouco mais saturado, pode não estar tão saturado, tem que usar a curva. Quando não for para usar a curva, o exercício vai dar direto o valor do Mi, aí é só usar ele. Então, se eu sei para 0,8, eu tenho que o meu H é aproximadamente 510 ampere espira por metro. E agora vamos separar, então, núcleo e entreferro, né? Então, para o núcleo, eu calculo aqui que o F que eu tenho, a força magnetomotriz dele, seria 510, que é esse H, vezes o comprimento, que é L. E para o entreferro eu teria o HG, né, que agora é diferente desse HC aqui, porque eu tenho que levar em conta o Mi0, certo? Isso aqui veio da curva, aqui eu tenho que usar em conta o Mi0. Então, eu tenho o 0,8 Tesla dividido pelo Mi0 para obter o meu F, minha força magnetomotriz. E agora, aquele comprimento que antes era L, aqui é 2LG. Por quê? Porque se a gente voltar, a gente tem 2 entreferros, né? Então, é o dobro. Então, faço a multiplicação, chego na força magnetomotriz do entreferro. O que a gente já vê aqui de cara? Que esse valor é muito mais alto que esse. Ou seja, para magnetizar o ar, eu preciso de um esforço muito maior do que para magnetizar o meu material ferromagnético, que é o que a gente já esperava. Beleza? Aí agora eu posso, por exemplo, somar as minhas forças. Vou chegar nesse valor. E aí agora com a força total, se eu lembrar que F igual a NI, eu posso calcular o I. Então o I seria o F dividido pelo número de espiras que ele me deu lá, que é esse valor. Beleza? Agora então vamos ver o B. Ele quer os valores de permeabilidade e de permeabilidade relativa do núcleo. Bem, se eu tenho aquele valor de B e de H, é só dividir. E eu vou ter que a minha permeabilidade mesmo, o valor ali naquele ponto é esse. Mas a relativa eu tenho que dividir pelo Mi0, certo? Porque a relativa é só do material. Então eu ficaria com 1.250. Estão vendo que esse daqui já ainda está um pouco abaixo daquele valor que a gente geralmente usa nas máquinas, que era de 2.000 a 6.000. Mas já é muito maior do que 1. Agora, qual que é o C? Qual que é a corrente necessária para produzir a mesma densidade de fluxo, ou seja, o mesmo B, 0,8 Tesla, para o caso sem entreferro, ou seja, o relé está fechado e eu quero ter o mesmo fluxo. Para fazer isso, basta vir aqui naquela fórmula, agora é mais fácil ainda, certo? Eu sei que para aquele B eu tenho aquele H, 510, né, pela curva, por esse ponto aqui.
Se eu multiplicar pelo comprimento, que ainda é o mesmo do núcleo, né? O núcleo não mudou, eu vou chegar no valor lá de 184, que a gente já tinha visto. E agora basta dividir esse valor pelo número de Spira. A gente chega em 0,368 ampere. E aí o que a gente vê aqui? Que para ter 0,8 Tesla com entreferro, eu preciso de uma corrente mais de 10 vezes maior do que sem entreferro. Por causa daquilo. Para magnetizar o ar, eu preciso de muito mais energia. Muito mais energia. E a última coisa, ele quer o valor da relutância do núcleo e do entreferro. Então, só aplicar a fórmula, já que a gente já tem todos os valores. Então, para calcular para o núcleo, eu uso lá o valor da minha permeabilidade para aquele ponto de trabalho, né? Aqui é a seção transversal, ele dá, é a área, lembrando, é a área em que o fluxo está entrando. E aqui é o comprimento do circuito. E para o entreferro, a gente tem que ele calcula, né? Lembrando que é 1,5 comprimento, ele está calculando só para um entreferro. E aí aqui eu tenho a minha área, que é a mesma, a gente não considerou nada de diferente. O Mi0, porque agora não é mais o Mi com o núcleo. E o comprimento do gap. Então aqui de novo a gente vê o quão maior é a nossa relutância. E a relação também entre as nossas grandezas aqui, né? Se eu lembrar que são 2 entreferros, eu vou ter 4 aqui, basicamente. 4, 10 a sexta. Que é basicamente 10 vezes mais relutância do que só o núcleo. Que a gente vê aqui também, né? Certo? Bem, esse caso a gente resolveu sem considerar espraiamento. O que é o espraiamento? O espraiamento é considerar que quando você tem uma abertura no seu núcleo, você não vai ter só o campo passando aonde o núcleo está. Você vai ter uma borda aqui. Vai sair um pouco por fora. E isso aqui, na verdade, ajuda. Se você considerar isso, vai ver que os valores diminuem. Porque você vai ter mais fluxo passando, vai estar um pouco mais fácil. Você não precisa magnetizar só isso aqui. Você vai poder contar com uma área maior para magnetizar. Bem, então o que a gente faz? A gente considera que essa área agora é diferente, né? A gente considera que essa área é diferente. E a gente pode empiricamente considerar, né? Já fizeram vários testes e chegaram nesse valor, que para corrigir essa área, basta acrescentar o tamanho do gap nessas medidas A e B. Ou seja, a minha área agora ela não é mais A vezes B, né? A vezes B igual a área. Agora eu coloco o meu LG somando no A e no B. Basta fazer isso. Então, ó, um exemplo. Vamos calcular a relutância do entreferro para aquele exemplo que a gente acabou de fazer com o espraiamento. O que vai mudar então? Vai mudar a área, né? Se a gente olhar aqui, a área era 2 e 3, né? Centímetros. Se a gente olhar nesse caso, a gente vai ter 2 mais o tamanho do gap, 3 mais o tamanho do gap. Quando a gente faz isso, a gente chega nesse valor. E se você olhar aqui, ó, já é uma diminuição boa. Mais de 10%. Então, considerar o espraiamento faz uma diferença boa. Ok? Qual que é um outro efeito que a gente está desconsiderando? Mas esse a gente não vai falar muito. É a dispersão. E o que é a dispersão? Quando a gente está fazendo esse exercício, a gente está falando que o núcleo está passando certinho o nosso fluxo magnético. Enquanto na verdade a gente sabe que não é assim. Você vai ter um pouco de fluxo que vai sair no meio, você vai ter bastante fluxo saindo dentro aqui perto das espiras. Então se você colocasse, por exemplo, uma bússola aqui, ela ia reagir. E a gente sabe disso. Mas a gente ignora isso nesses exercícios porque esse valor da dispersão aqui é relativamente baixo em relação ao resto. Beleza? E aí aqui ficaria como é que seria esse meu circuito. Basta adicionar com aquele meu F a minha dispersão aqui. Beleza? Essa dispersão de perto também pode ter uma dispersão no meio. Mas aí se o exercício for pedir esse tipo de coisa, ele vai deixar bem claro, não vai ter muita dificuldade. Bem, o que mais que a gente pode ter? A gente pode ter um núcleo com materiais diferentes. E mais do que isso, com áreas diferentes. Aí agora o que acontece? Agora, por mais que eu tenha o mesmo fluxo, eu vou ter B's diferentes, certo? Eu vou ter um B diferente aqui, um B diferente aqui, porque a área está mudando. E aí, obviamente, também eu vou ter um H
diferente, beleza? Então, o que eu teria que fazer? Se eu aplicasse lá a nossa lei de Ampère de novo, para chegar nessa fórmula aqui, na hora que eu fosse fazer essa divisão, agora não é mais só B, agora é B1 e B2. Eu tenho que lembrar sempre de dividir os materiais. Mi1, Mi2, L1, L2. E embora o fluxo seja o mesmo, isso vai facilitar, eu tenho que as áreas são diferentes. Então quando eu for substituir aqui, o fluxo pode continuar sendo igual, mas a área aqui é diferente. E por que o fluxo é igual? Porque o fluxo, se a gente fosse pensar no circuito elétrico, é como se fosse a corrente. E a corrente, independente de quantos resistores você tiver, a corrente vai ser a mesma, passando ali. Porque está tudo em série, certo? Então o fluxo é o mesmo. E aí, se você fosse fazer esse caso, você ia chegar nessa fórmula. É bem parecido com a outra. É como se fosse considerar um entreferro aqui, por exemplo, com uma área diferente. Porque é outro material, outra área, você vai ter o mesmo fluxo, mas você vai mudar os valores. Beleza? Ok. O que mais que a gente pode ter de diferente? A gente pode ter o caso que a gente chama, que a gente vai precisar usar a reta de carga. O que isso significa? A gente sabia naquele caso que a densidade do campo era um dado. Ou seja, eu sabia qual era o meu valor do B. Ou seja, se eu sei o B, eu tenho a curva, fica muito mais fácil de trabalhar. Beleza? Só que, e se eu te der a corrente? Como é que você faz? Se eu sei, então vamos lá, com a corrente. Eu aplico a lei de Ampère e chego nisso aqui. Se eu desprezar o espraiamento lá, a gente vai chegar nesses caras aqui, certo? E agora, o que a gente faz? A gente não tem o I, a gente não sabe o B, a gente não tem como saber qual que é esse Mi aqui. Como é que a gente faz para achar esses dois caras? Porque a gente está com duas incógnitas numa única equação, certo? E aí aqui entra o negócio da reta de carga. O que a gente faz? A gente vem aqui, aplica do mesmo jeito que a gente tinha feito, despreza o espraiamento e substitui do mesmo jeito. Então aqui eu tenho que... Desculpa, precisei parar de novo. Vamos voltar aqui. Então aqui eu tenho, apliquei a lei de Ampère, eu tenho meu NI, que multiplica o meu HL para os dois casos, né? Para o gap e para o núcleo. Esse C aqui é de core. Tá em inglês aqui essa explicação. Se eu substituir no gap esse cara, eu poderia substituir aqui também, né? Se eu soubesse o meu valor do MiC. Mas o que eu posso fazer aqui de diferente? Eu posso isolar de alguma forma aqui o HC e o BC. Como assim? Eu posso tentar descrever esse meu problema que eu não tenho solução como se fosse uma reta que relaciona o meu BC e o meu HC. Porque se vocês lembrarem aqui da nossa curva, né, se eu tenho essa curva aqui que relaciona BC e HC. Se eu tiver uma reta de carga, por exemplo, que corta daqui para cá, basta ver onde essa reta está encontrando com essa curva, que eu sei qual é meu ponto de operação. Ou seja, de acordo com aquela corrente que eu tenho, eu vou ter uma reta que vai mudar a minha inclinação e eu vou conseguir saber o ponto exato de trabalho do meu núcleo. Ok? Deu para entender a ideia? Então vamos lá. Como que eu chego disso aqui para isso aqui? Se eu sei que não tem espraiamento, eu sei que o B é igual nos dois casos. Então esse BG pode virar BC. Então eu ficaria com NI igual a BC dividido por Mi0, que multiplica LG, mais HC LC. Se eu passar esse cara aqui para o lado de lá, que é o que acontece aqui embaixo, e eu passar dividindo o LG e multiplicando Mi0, eu ficaria com o NI, né, que multiplica o Mi0 e divide por LG, é isso aqui, só passei para o lado de lá. E esse cara, quando passou para o lado de lá, ficou negativo. E eu preciso passar também para ele o LG dividindo e o Mi0 multiplicando. Então, basicamente, é pegar essa equação, substituir o BG por BC e isolar. Porque daí eu fico com BC em função de HC. Com isso, eu fico com essa reta aqui. E se eu tenho os valores, certo? E eu tenho aquela curva, eu consigo jogar aqui essa reta, essa aqui é aquela curva, eu consigo determinar o ponto de operação, ou seja, agora eu sei que o meu H é 1.08 Tesla.
beleza? Isso aqui pode ser um pouco meio confuso, qualquer coisa a gente conversa sobre isso aqui melhor na aula síncrona. Mas é basicamente construir a curva da força magnetomotriz, substituir o BG por BC e isolar BG, BC e HC, para você poder descrever uma reta, beleza? Bem, últimas coisas então, vamos lá. Lei de Faraday e de Lenz. O que a lei de Faraday fala? Quando o circuito elétrico é atravessado por um fluxo magnético variável, surge uma tensão induzida atuando sobre o mesmo. Além disso, a tensão induzida no circuito é numericamente igual à variação do fluxo que o atravessa. Ou seja, se o meu fluxo está variando no tempo, eu vou gerar tensão. Basicamente é isso. E mais do que isso, eu tenho também a lei de Lenz, que fala que essa tensão induzida em um circuito fechado por um fluxo magnético, ou seja, esse cara aqui, produz uma corrente de forma a se opor à variação do fluxo. Ou seja, por isso que tem esse valor negativo aqui. Ou seja, ação e reação. Quando eu faço isso, eu gero um efeito contrário. Embora a gente não vá usar isso aqui ainda, isso aqui é o que explica, por exemplo, um levitador magnético, ou aquele caso que eu tinha falado do ímã descendo pelos tubos. Não é porque o tubo está grudando o ímã, porque se ele fosse grudar, ele ia só grudar e parar. O que acontece é que quando ele cai, ele induz uma tensão no cano, e esse cano, pela lei de Lenz, induz uma corrente no sentido contrário àquele, que gera outro campo que empurra o ímã para cima. Só que, como a gravidade é maior, ele ainda cai. Só que ele cai mais devagar do que ele cairia num material ferromagnético que não vai deixar ter a indução. Okay? Bem, então, quais são as formas de se obter essa tensão induzida? Você pode ter um circuito fixo e uma corrente variável, né, nossa corrente alternada. Ou você pode ter um campo que muda e ele atravessa o nosso condutor. E aí você gera a tensão. Okay? Basicamente seria o funcionamento de um transformador. De um lado, você está tendo aqui a variação da corrente gerando o fluxo. E aí, para esse lado aqui, você tem o fluxo variando, porque essa corrente varia, então esse fluxo varia. E essa variação de fluxo gera, melhor, induz uma tensão aqui e uma corrente. Ok? Bem, falando nisso, a gente tem o que a gente chama de fluxo concatenado, que é o nosso lambda. Que nada mais é do que o tanto de fluxo que passa nas minhas espiras. É bem simples. E aí, se a gente fosse considerar aqui uma estação senoidal, a gente pode chegar nesses valores aqui, ok? Não vou entrar muito em detalhe, mas talvez ele tenha dado isso daqui, eu acho que é bom ter aqui na revisão. Se a gente for precisar mais de alguma coisa disso, eu vou entrar em mais detalhes. A parte mais importante aqui eu acho que é o circuito magnético e entender os fenômenos físicos. Bem, com o fluxo concatenado e com a corrente, a gente pode definir a indutância, enfim, depois de tanto tempo. E a gente pode usar as fórmulas, né, que a gente tinha para definir a indutância em função do número de espira e da relutância. Ok? Bem, então, como que funciona aqui a indutância? Nesse caso, se a gente tiver duas bobinas, a gente vai ter mais do que um valor de indutância. A gente vai ter uma indutância própria da bobina 1, tá aqui, né, a nossa dedução. Ou seja, é a indutância relativa só a ela, que leva em conta o fluxo dela, nela mesma. Você tem a indutância mútua entre a 1 e a 2, ou seja, como que o fluxo da 2 afeta a 1, porque também está passando o fluxo daqui para cá. E a mesma coisa para o 2. E nos casos em que a gente for considerar isso, a gente costuma falar que elas se excitam igualmente. Então, o L12 vai ser igual ao L21. Além disso, a gente pode olhar para o lado energético. Então, qual que é a energia armazenada no campo magnético em tudo isso que a gente está falando? A gente pode escrever ela tanto em função da indutância, como em função da própria densidade de campo. E, se eu quiser a densidade, né, eu posso dividir pelo volume e chego nessas fórmulas aqui. Isso aqui também é algo que é um pouco mais específico, não vou ficar entrando em detalhes, se a gente for precisar, a gente chama mais atenção.
Agora, como a gente viu energia já também nisso, a gente pode falar de perdas. E quais são as perdas envolvidas nesses nossos casos aqui? A gente tem as perdas por corrente parasita. O que isso significa? Que por mais que eu tenha aqui essa minha seção, né, que é aquela área que eu falei que está vindo fluxo, e o fluxo na verdade está aqui, eu vou ter uma corrente induzida. Né? Eu estou com o fluxo entrando lá, eu vou ter uma corrente induzida no meu material que vai ficar dentro do material. E essa corrente ali vai gerar calor, ou seja, vai gerar perda. E aí, para calcular, a gente usa esse valor aqui, em que esse KE é uma constante que depende do material que eu estou usando e das espessuras das lâminas que compõem o núcleo. Mas como assim lâmina que compõe o núcleo, professor? Por quê? Porque exatamente para diminuir esse nosso impacto aqui, essa perda por corrente parasita, a gente não faz um material maciço, o núcleo. A gente faz várias lâminas. Por quê? Porque quando eu tenho essa lâmina aqui, é muito mais difícil para a corrente circular em todo mundo do que ela circular só na laminazinha. Porque ela vai ter que vencer um pouco esse espaço. Isso atrapalha um pouco o nosso fluxo, mas quase não faz diferença para o fluxo e faz muita diferença para a nossa corrente parasita. Okay? Qual que é a outra perda? A outra perda é levando em conta aquela esterese. Porque lembra que eu falei que como é corrente alternada vai ficar indo e voltando, indo e voltando? Então, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Essa energia aqui dentro, ela está perdida. Ela vai ficar lá dentro, não tem o que fazer. Então ela é perda por esterese. E aí ela pode ser calculada desse jeito aqui. Okay? E ela está relacionada também ao atrito que vai fazer esses dipolos ficarem trocando de lado toda hora. E falando também já nessa curva, vamos falar sobre a corrente de magnetização, okay? Que é a última coisa que a gente vai revisar aqui. O que é ela? Ela é basicamente a corrente que vai magnetizar o meu núcleo, obviamente. Ou seja, se eu desprezar aquela minha esterese, eu tenho aqui o E, o I, passando por um indutor, e eu vou ter ela atrasada. Por que ela é sempre considerada desse jeito aqui? Porque por causa daquele negócio que a gente já via já em eletrônica, né? Que a gente fala da corrente estar atrasada em 90 graus e tudo mais. Então, seria esse caso aqui para corrente de magnetização, sem a esterese. Com a esterese, aí a gente tem que lembrar que a gente, na verdade, não vai só olhar para magnetização, a gente está olhando para a corrente de excitação. Você vai ter a corrente de magnetização e mais uma corrente que vai estar considerando as outras perdas ali por causa do ciclo de esterese e das correntes parasitas. Então aqui tem a explicaçãozinha, mas basicamente é saber que daquela corrente que eu tinha, uma parte vai vir para magnetização, uma parte é perda, então agora a minha corrente não vai ser exatamente 90 graus, ok? E aí aqui tem falando que a corrente de excitação de um transformador geralmente é de 1 a 2% da corrente nominal, ou seja, não é muita coisa. Só que não tem como fugir, ok? Uma parte da sua corrente vai ser para magnetizar o núcleo. Não tem o que fazer, você precisa dele magnetizado para funcionar, ok? Bem, de novo, todos esses conceitos que eu passei, eu vou explicar melhor se ficou alguma coisa faltando ou se vocês não entenderam algo na nossa aula síncrona na sexta-feira. E, além disso, sem ser para essa aula, para a próxima, eu quero que vocês resolvam esse exercício aqui. Okay? Ele não tem o entreferro, mas ele junta aquela parte da diferença de área aqui. Okay? Então, só lembrando algumas coisas. Aqui é o A1, é a área dessa parte aqui e dessa parte aqui de baixo, né, que tem a mesma área, então é 10 por 10. E aqui a gente tem uma área diferente nesses dois caras aqui que estão na vertical. Okay? Aí ele dá a profundidade do núcleo, né? Mas aqui já deu a área, então também não precisava. A permeabilidade, ele fala qual que é, ou seja, não precisa se preocupar com aquela curva. Dá o número de espiras e dá a corrente, que é 1 ampere. Aí ele pede o fluxo, que eu vou ter aqui, né? Então, bem simples. Pede as densidades de campo nas duas partes do núcleo. Né? Opa. Então ele quer o B aqui, que ele quer e o fluxo. E ele quer
a corrente necessária para produzir um fluxo com esse valor. Ou seja, depois que você tiver feito o resto, basta fazer a volta. Beleza? Na aula, se vocês tiverem alguma dúvida de como resolver esse exercício aqui também, vocês podem me perguntar que eu ajudo um pouco. Não vou resolver eles, mas eu ajudo. Esses exercícios, a ideia é mais que vocês tentem fazer. Eu não vou nem corrigir se está exatamente igual. Eu só quero ver que vocês realmente tentaram fazer. Inclusive porque daí é mais fácil para eu saber o que eu tenho que revisar melhor, o que eu tenho que explicar melhor, o que eu tenho que voltar e explicar de novo. Porque diferente de estar numa sala de aula que é mais fácil de interagir com vocês, pela internet é um pouco mais difícil. Então, eu quero que vocês entreguem lá pelo Moodle, podem tirar foto ou fazer no Word, sei lá, do jeito que vocês acharem melhor. E manda, mas o interessante é que vocês tentem fazer, ok? Bem, e na próxima aula eu vou começar conteúdo novo, que é os transformadores. Mas eu vou tentar começar sempre um pouco mais devagar até a galera ir pegando o jeito aí. E daquilo. Se eu precisar de algum conceito que foi passado, seja pelo Zé ou revisado aqui por mim rapidinho nessa aula, que não ficou claro, eu volto e falo de novo no transformador, não tem problema nenhum, ok? Então, recapitulando, fiz a revisão, próxima aula conteúdo novo, entreguem o exercício para a próxima aula síncrona, sem ser nessa sexta, sem ser dia 31, então dia 7 de agosto, vocês têm que entregar essa daqui. E é isso daí. Qualquer dúvida fora disso daí pode me mandar um e-mail que eu respondo, beleza? É isso. Foi um prazer. Vejo vocês sexta-feira. Falou.